Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Natália, e esse vídeo é uma breve revisão de alguns conteúdos que nós vimos no início do ano, antes da gente entrar de quarentena, tá bom? Então, é sobre a unidade 4, referente à apostila de matemática, e também eu vou estar passando a revisão sobre coordenadas cartesianas e esse a mais que eu passei para vocês, tá bom? Então, olha só, pessoal. Nas coordenadas cartesianas, como nós já falamos isso bastante em sala de aula, elas são muito importantes para as atividades que são desempenhadas no dia a dia das pessoas. Às vezes a gente não percebe, mas elas são muito importantes e eu dei vários exemplos para vocês. Um dos exemplos que as coordenadas cartesianas são utilizadas são na localização por navios, por aviões, nessa parte de geografia, de mapas, na localização de mapas, né? Então, eles passam as coordenadas e quem está recebendo essas coordenadas sabe qual que é a localização que essa pessoa está. Então, esse é algum dos exemplos que nós utilizamos coordenadas cartesianas no nosso dia a dia. Lembrando a vocês que no plano cartesiano nós temos dois eixos. O eixo X, que ele é o eixo que fica na horizontal, e temos o eixo Y, que fica na vertical, tá bom? E como eu já havia falado para vocês, as coordenadas cartesianas, elas são divididas em 4 quadrantes, tá? Então, esse plano cartesiano aí, ele é dividido em 4 partes, 4 quadrantes. Então, nós temos o primeiro, segundo, terceiro e o quarto quadrante. Sempre nessa ordem que está aí no desenho mostrado para vocês, ok? Então, olha só. Uma das atividades, né, um exemplo de algumas das atividades que nós fizemos em sala de aula. Quais os pares de coordenadas que representam os pontos A, B, C, D e E? Então, olha só, observando aí nessa imagem, nós temos os pontos demarcados, né, de A a E. Sempre quando nós formos olhar os pares de coordenadas, nós temos que primeiro demarcar qual equivale ao x e qual equivale ao y, sempre nessa ordem. Primeiro o x, depois o y, ok? Vamos tentar fazer aí? Então, olha só, vamos ver se vocês conseguiram demarcar os pontos aí. Então, olha só, o ponto A refere-se ao valor na coordenada x, o valor 2, e na coordenada y, o valor 3. No ponto B, o valor x corresponde a negativo 1, e na coordenada y corresponde ao valor 1, ao número 1. No ponto C, a coordenada x representa o número menos 3, negativo 3. E no eixo y representa o número negativo 4. No ponto D, na coordenada x, representa aí o valor 4. E na coordenada y, o valor menos 1. E por último, o ponto E. Vocês percebem que o ponto E não está pontilhado? Então, sempre quando ocorrer isso, é porque o valor um valor vai ser 0 e o outro vai ser do número. Então, como esse valor está demarcado no eixo Y, né, a bolinha vermelhinha aí da letra E está demarcada no eixo Y, quer dizer que o x é o 0, tá? E o valor onde a bolinha está em cima é o valor da outra coordenada. Então, aí, x equivale a 0 e y equivale a menos 3. Ok, pessoal?
Vimos também a definição de reta, semirreta e segmento de reta. Essas definições são muito importantes na hora da gente explorar, né, mais a fundo as coordenadas cartesianas e juntamente na hora da gente desenhar as figuras geométricas, né, que são os polígonos, os poliedros, que nós vamos estudar mais pra frente. Então, olha só, como que é a definição de reta? Reta é formada por infinitos pontos alinhados, portanto, ela é infinita nos dois sentidos. Então, olha só aí a imagem da reta. A reta, ela vai ter duas pontas de seta, tá bom? E essa reta, ela pode receber um nome. Então, no caso aí dessa que eu coloquei para vocês, essa é a reta R. A semirreta tem um ponto de origem e é limitada no outro sentido, ou seja, tem início e não tem fim. Como assim? De um lado da semirreta vai ser um pontinho, né? Ela vai ter início, então ela se inicia aí nesse ponto A, e ela vai, na outra ponta, ela vai ter uma pontinha de seta, ou seja, não vai ter fim, ok? Isso é a característica da semirreta. E o segmento de reta é uma parte limitada da reta, ou seja, ela tem início e tem fim. Então, no segmento de reta, as duas pontinhas vai ser essas bolinhas aí. Lembram disso que eu expliquei? Temos também a definição das retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. As retas paralelas são aquelas que não se encontram, elas não se cruzam. Então, esse é o exemplo aí que eu dei para vocês. 3 retas, reta R, S e T. Por que elas são paralelas? Porque elas não estão se encontrando em nenhum ponto comum. Agora, nas retas concorrentes, como tá na imagem para vocês aí, reta R e S, elas se encontram em um determinado ponto, né? Então, elas se cruzam aí nesse determinado ponto. Esse ponto de encontro das retas concorrentes, nós podemos atribuir nome para ele também. Pode ser encontro do ponto A, ponto B, isso vai variar de exercício para exercício. Temos também as retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São quando as retas se cruzam, só que no ponto de encontro dessas duas retas, forma-se um ângulo de 90 graus. Então, elas se cruzam, fica retinho e forma esse ângulo aí de 90 graus, que eu já expliquei para vocês também em sala, lembram? Dando seguimento à parte de retas, nós temos aí o estudo dos polígonos, a introdução do estudo dos polígonos. Mas o que são polígonos? Polígonos são figuras geométricas planas, fechadas e compostas apenas por segmentos de retas que não se cruzam e não se sobrepõem. Então, pessoal, essas figuras geométricas planas, né, que nós temos aí, ó, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono e vários outros exemplos, né? Mas os que a gente mais conhece aí é triângulo, quadrado, né? Hexágono. São formados por segmentos de retas que não se cruzam. Então, essa é a definição de polígonos. O polígono, pessoal, ele é dividido em 3 partes. Ele tem 3 composições, na verdade. Esse exemplo que eu trouxe aí para vocês na imagem é de um triângulo, tá? Mas pode ser um quadrado, pode ser um hexágono, tá? Então, todos os polígonos vão ser compostos por essas 3 partes aí. Então, ela é composta pelos vértices, que são o ponto de encontro das arestas, tá bom? Tem os lados, que é as arestas, tá? É o que faz com que o polígono tenha forma, é isso que tá de azul aí. E nós temos os ângulos internos. Os ângulos internos, né, é a inclinação
que esses dois segmentos de retas aí têm quando se encontram, que é o que tá de verdinho, ok? Então, olha só, para a gente finalizar essa parte, né, que lembrando é apenas uma revisão do que nós já vimos, duas atividades aí para vocês estarem fazendo e eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? E depois nós vamos corrigir, certo, pessoal? É isso aí, galera. Bons estudos. Estou à disposição no momento de tira dúvidas, tá? Concentração. Vamos fazerem com muito carinho. Olhem no caderno se vocês tiverem dúvida. No caderno tem muitos exercícios que nós fizemos em sala, ok? E bora lá, bons estudos. Beijinhos.